Estamos todos aqui reunidos por um só motivo, We're gathered here today for one reason: para adorar e glorificar o nosso Deus, to praise and worship our God, aprender mais dele, to learn from Him, aprender a amar mais a ele to learn how to love Him even more, e aprender a amarmos mais uns aos outros. and love each other more. Porque a Bíblia fala que aquele que diz que ama a Deus, Because the Bible says that those who say that they love God, mas odeia o seu irmão, but they hate their brothers and sisters, são mentirosos. are liars. Amém? Amen? Então nós estamos aqui reunidos porque nós amamos a Deus e amamos uns aos outros. So, we are here today. We're gathered here because we love God and we love each other. Nessa noite o Peter não vai poder estar aqui, Tonight, Peter's not going to be here among us porque ele está no aniversário do sogro dele em Cork, no sul da Irlanda. because he's in Cork for his father-in-law birthday. Então, infelizmente ou felizmente, vai ser eu quem vou pregar a palavra. So unfortunately or fortunately, it's going to be me preaching tonight. Amém? Amen? Todos de acordo? Do you all agree with that? A gente vai passar os papeizinhos, We're going to make votes now. volta secreta. And it's a secret vote. Então, vamos começar. So we're going to Primeiro get verso, por favor. started. First verse, please. Fala. Cadê aquele amor, velho? Aqui é saco. Now here has to be like holy. Thank you. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: Ouve, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Those who has ears, let them hear. E a palavra também fala em Apocalipse, muitas vezes houveram 7 cartas que Jesus enviou a 7 igrejas. So the word of the Lord says in Revelations, and actually there are 7 letters that Jesus has sent to 7 different churches. E é a única vez que Jesus realmente é ele falando, escreve isso. And that's the only time in the Bible there's actually Jesus writing. He has written these letters. Os evangelhos, Jesus viveu e alguém escreveu como testemunho. Because the Gospels, they were lived by Jesus, but somebody has written as a testimony. Mas as palavras das primeiras 7 cartas que estão escritas em Apocalipse But the words in the first 7 letters written in Revelations foi o próprio Jesus quem disse, escreve. were written by Jesus. He said, write it down. Amém? E ele dizia então, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amen. And he said, those who has ears, let them listen. Nessa noite, graças a Deus, todos nós temos ouvidos. And tonight, praise God, we all have ears. E todos nós somos chamados à mesma coisa, a ouvir. And we are all invited to listen. Nessa noite, então, o próximo verso, por favor. So, next verse. O que semeia, semeia a palavra. Nós hoje falaremos sobre o semeador. So today we're going to talk about the farmer who sows. E também sobre as sementes. And also about the seeds. A palavra fala, como a gente leu, The word says, as we have just read, a respeito de um homem que saiu a semear. about a farmer who went sowing. E o que ele semeava? And what was he sowing? O que semeia, semeia a palavra. The farmer sows the word.
Jesus ele contou essa parábola a uma multidão and Jesus told this parable to a crowd, e depois então ele veio e explicou separadamente aos discípulos. and then separately he explained that to his disciples. E ele disse: discípulos meus, And then he said, my disciples, futuros homens que levarão o evangelho. men who are going to be the men who are going to bring the gospel. O que semeia, semeia a palavra. The farmer sows the word. Aquele que semeia a palavra é o único que está verdadeiramente semeando. The one who's actually sowing is the one who is sowing the word. Não há mais nada a ser semeado. There's nothing else to be sown. A única coisa que pode ser semeada verdadeiramente, espiritualmente, é a palavra de Deus. Spiritually, the only thing that can be sown is the word of God. Amém? E o que é a palavra de Deus? What is the word of God? Os próximos versos. Next verses, please. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então, como eu falei no início, nós todos estamos aqui por um motivo. As I told you in the beginning of this message, each one of us are here for a reason. Nós estamos aqui para ouvir da palavra de Deus. We're here to listen from the word of God. E quem é a palavra de Deus? And who is the word? João escreve aqui nos primeiros 5 versos de João, do Evangelho segundo João. John has written in the first 5 verses of his gospel. A gente pode traduzir aquela palavra verbo ali por palavra. And there is the word. Que em inglês In Portuguese we have verb, which is the same as word. In English we already have the word. que está escrito então no primeiro versículo: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. First verse, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Nós estamos aqui reunidos para ouvir do próprio Deus. We're here gathered together tonight to listen from God. Para ouvir a respeito do seu Filho chamado Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós. To hear about His Son, Jesus Christ who has died in the cross for us. Para aqueles que não conhecem o nosso Senhor, For those who doesn't know Him yet, o nosso Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus. our Lord Jesus Christ is the Son of God. Nasceu em uma manjedoura 2000 anos atrás. He was born in a manger 2,000 years ago. Ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. He has given Himself for our sins. E essa é a palavra que nós pregamos. And that's the word we preach. Nós, aqueles que pregam a palavra, os cristãos que semeiam, So us, the ones who preach the word, those Christians who sow, semeiam o Evangelho. they sow the gospel. O Evangelho fala a respeito desse nosso Jesus. And the gospel talks about this, our Jesus. A palavra de Deus fala que Jesus nasceu em uma família humilde. And the word of God says that Jesus was born in a very humble family. Ele era um carpinteiro He was a carpenter até os seus 30 anos. until when he was 30. E a partir dos seus 30 anos ele começa a produzir milagres. And then after he was 30, he started to do many miracles. Ele curou cegos, He healed blind people, surdos, deaf people, paralíticos, people who could not walk. mas ele não veio para este fim. But he did not come only for this miracle. O fim dele não era curar. The aim was not him to do miracles or heal people physically. O motivo pelo qual o nosso Jesus veio a essa terra foi para nos salvar dos nossos pecados. The reason why Jesus Christ came to this earth was to save us from our sins. A palavra de Deus fala que todos são pecadores. The word of God says that we all are sinners. Todos se apartaram de Deus. Nenhum conhece a Deus. We all cast away from the glory of God. Nobody knows God. Nós, como seres humanos, somos seres caídos. We, as mankind, we're fallen. Apesar de que muitas vezes, por causa do entretenimento que nós vivemos, nós não nos conhecemos. And sometimes because we've been too distracted, we do not know ourselves well. Mas eu aconselho isso a vocês. Fiquem uma semana, quem sabe, sem telefone, sem outras distrações, e vocês vão se conhecer. And sometimes because we're distracted, because all the entertainment and the road, we do not know ourselves well. But here I give you one advice. Give yourself a week
without all this entertainment, TV and internet, and try to get to know yourself better. E quando nós conhecermos melhor a nós mesmos, nós vamos ter certeza que a Bíblia é verdadeira. And then when we get to know ourselves better, we get to be sure that the Word of God is true. Porque a Bíblia, desde o Antigo Testamento, todo o tempo revela que o homem era pecador. Because in the Bible, since the Old Testament, it shows, it's been shown in the Bible that the mankind is sinner. A Bíblia fala em Juízes, no Antigo Testamento. In the book of Judges, in the Old Testament. A Bíblia fala que Deus olhou do céu And the Bible says that God has looked from heaven e viu que a iniquidade do homem tinha alcançado limites. and saw that the sin was so abundant. Em Gênesis, na Torre de Babel, And in Genesis, in the Babel Tower, a Bíblia também fala que o pecado do homem não tinha limites. the Bible also says there was no limit for the sin of the man. A Bíblia fala a respeito de Caim e Abel, And the Bible talks about Cain and Abel, a respeito de um irmão matando o outro. about brothers killing each other. E a Bíblia em todo o Antigo Testamento vai mostrando o homem And the Bible in all the Old Testament shows how man is, e mostrando a humanidade showing how humanity is, e mostrando como a humanidade é caída. showing how mankind and humanity has been fallen, O como o homem está longe de Deus. how mankind is away from God. No Novo Testamento essa realidade não muda. And in the New Testament is the same. Paulo teve que escrever uma carta aos Coríntios, Paul has written a letter to Corinthians, xingando eles porque dentro da igreja havia um homem, and they were cursing. havia como rebuking them, Rebuking them because there was a man among the church, porque havia um homem dentro da igreja que dormia com a mulher do pai. a man in the church who used to sleep with his father's wife. Eu aconselho vocês a quem sabe olhar o G1 ou outros sites de notícia, BBC, de vez em quando. So here I leave you my advice to take a look at these news websites, E vocês vão ver coisas terríveis o tempo inteiro, o como o homem é terrível. and you're gonna see so many terrible things showing how terrible the man is, Matando uns aos outros killing each other, e todo tipo de imundícia que o homem pode viver. and all kind of sins that man can live. Mas muitas vezes, porque somos cegos espiritualmente, nós entendemos uma coisa da forma errada. But because we're spiritually blind, we do not understand things clearly. E nós pensamos, meu Deus, esses homens tão ruins, e levamos de uma forma tão longe da gente. And then we separate ourselves from these men. We say, oh, such terrible men, such terrible people. Meu Deus, olha o que esse homem fez. Look at what this person did. Eu nunca seria capaz de fazer I'll isso. never be able, I'll never do that. Mas isso é uma mentira. But this is a lie. Para aqueles que têm a oportunidade de se conhecer, For those who actually know themselves, eles sabem o quanto são maus. they know how bad they are. Quantos a gente vai evangelizar, vai falar a respeito de Jesus, a salvação, e eu falo que é um pecador, porque a Bíblia fala disso, e essas pessoas dizem, não, mas eu não fumo, não bebo, ou melhor, bebo a minha cervejinha no meu canto, não atrapalho ninguém. And sometimes when I am bringing the gospel, so I'm evangelizing people and I'm trying to tell them that we are all sinners, the person just doesn't believe that. The person's just like, oh no, but I'm a really good person. I don't drink, I don't smoke. Well, I drink a little bit, but I'm okay. Eu não faço mal a ninguém, eu faço mal a mim mesmo. I do not do bad things to my neighbors, I just do bad things to myself. Mas essa é uma grande mentira de Satanás. But this is a big lie from Satan. Porque uma vez que tu não te considera um pecador, Because once you do not acknowledge yourself as a sinner, tu não precisa de um salvador. you do not need a savior. Ou melhor, tu pensa que não precisa de um You salvador. think you do not need a savior. E então tu vive a tua própria vida de qualquer forma, So you just live your life as you desire. e no final, por causa da tua cegueira espiritual, tu passará a eternidade na perdição. And in the end, because you are spiritually blind now, you're gonna be for eternity lost. E em boas palavras, no inferno. And to be very clear, in hell.
Isso é uma verdade muito grande, não é? And this is a big truth. A palavra de Deus fala que o que semeia, semeia a palavra. The word of God says the farmer sows the word. Nós que somos cristãos e que semeamos, só há uma coisa a ser semeada. We Christians who sow, there is just one thing to be sown. O homem é um pecador Man is sinner e precisa da reconciliação. and he needs reconciliation. A única forma de se reconciliar com Deus é através de Cristo. The only way to be reconciled with God is through Christ. Porque ele disse, eu sou a porta, Because he says, I'm the door, eu sou o caminho, I'm the path, eu sou a verdade, I'm the truth, eu sou a vida. I'm the life. Não há nada além dele. There's nothing but him. Eu acredito que muitos podem estar sinceramente convencidos da própria justiça. And I actually believe that many of you are sincerely, you actually believe that you're just. Mas essa não é a realidade. But this is not true. Então, irmãos, a palavra de Deus é a única que pode nos salvar. But then, brothers and sisters, the word of God is the only thing that can save us. E essa palavra é Jesus, And this word is Jesus, que morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados. who died on the cross to pay for our sins. Aos cristãos, que são os semeadores, For the Christians who are the sowers, the farmers, a única coisa que nós podemos semear é a palavra de Deus, the only thing that we can sow is the word of God através da pregação do Evangelho. through the preaching of the gospel. Então agora nós sabemos o que é a semente, So now we know what's the seed, que é o Evangelho. which is the gospel. Amém? Segundo verso. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Então nós sabemos que a semente é o Evangelho We know that the seed is the gospel, e que nós cristãos, a única coisa que podemos semear é o Evangelho. and that us as Christians, the only thing that we can sow is the gospel. Amém? Amen? E a palavra fala que este semeador, ou seja, nós cristãos, nós às vezes entregamos o Evangelho a alguém. And the word of God says that this farmer, are us as Christians, we give somebody the gospel, we tell somebody about the gospel. Amém? E nós falamos a respeito do Evangelho. And we talk about the gospel. E aqui nós vamos ver alguns tipos de terra em que o Evangelho ou a semente cai. And today we're gonna see kinds of soils where the seed goes. A primeira semente ou a primeira pessoa que ouviu o Evangelho, The first seed of the first person who listens to the gospel, Jesus falou que era como uma semente que cai à beirada do caminho. Jesus describes this person as a seed that goes along the path. A semente cai e os pássaros vêm. The seed is there and the birds from the sky come Espiritualmente falando, e os pássaros vêm e a comem. and eat it up. E espiritualmente falando, é como a pessoa que escuta o Evangelho, Satanás vem e toma a palavra do coração. And spiritually talking is as somebody who listens to the gospel and then Satan comes and take away the word of God. A grande maioria das pessoas são este primeiro solo. And most of people are this soil. Muitos dos que estão aqui nessa noite são este solo. Many of us here tonight are this soil. Estão aqui ouvindo o Evangelho, We are here listening to the gospel, mas não estão prestando atenção a respeito da importância eterna que esse Evangelho carrega. but those do not acknowledge how important and eternal this gospel is. Muitos de nós estamos sentados aqui nessa noite, Many of us are just sitting here tonight, confortáveis, comfortable, ouvindo a música, listening to the music, to the ouvindo a songs, pregação do the Evangelho, preaching of the gospel. vamos embora We're gonna go home e nos esquecer completamente. and we're gonna forget all about Quem it. sabe vai continuar vindo domingo após domingo, And maybe we're gonna come all Sundays ou todos os sábados. or Saturdays, Mas continuamente Satanás vai retirar a palavra do coração. but continuously Satan comes and take away the word from the heart. E este é o maior perigo de todos. And this is a great danger. Porque a pessoa então nunca perceberá a realidade do Evangelho e a realidade espiritual em que ela se encontra. Because the person's never going to realize what is the gospel and the spiritual reality she is or he is in. Por causa da cegueira espiritual
vai continuar vivendo uma vida arrastando com a barriga, como a gente fala. Because of the spiritual blindness, this person is just gonna live their life. E continuamente vai vir, ouvir o Evangelho, And continuously is gonna come to church, listen to the gospel, e Satanás vai retirar essa semente. and Satan is gonna come and take away the seed. E ela nunca terá a vida transformada. And this person is never gonna be transformed. Nunca terá o nome escrito no livro da vida. Never gonna have his or her name written in the book of life. E então, quando entender a importância que era esse Evangelho, vai ser muito tarde. And then when this person realizes how important this gospel is, it's Por- gonna be too late. Porque como nós ouvimos algumas semanas atrás, o Peter falando a respeito do arco-íris que há ao redor do trono de Deus, Because as we have heard a couple of weeks ago when Peter preached about the rainbow around the throne of God, que este arco-íris representa a aliança de Deus e a misericórdia de Deus, that this rainbow represents the covenant of God and the mercy of God. chegará um dia, porque a Bíblia diz que chegará, There's going to be a day, which is written in the Bible, em que esse arco-íris não estará mais lá. that this rainbow is not going to be there anymore. E não haverá mais graça. And there's going to be no grace anymore. Não haverá mais uma mão estendida ao pecador. No longer a hand for the sinner. Não haverá mais esperança. No more hope. Agora somente juízo. Just justice. Alguns foram purificados e lavados pelo sangue de Cristo, Some have been purified and washed by the blood of Christ. salvos pela graça e não pelas próprias justiças. Saved by grace, not by work. Outros que viveram a vida da maneira que bem entenderam Those who has lived their life the way they wanted, serão apartados para a esquerda. they are going to be separated to the left. E Deus falará: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. And God is going to say, be apart from me, those who do sin, Porque eu nunca vos conheci. because I've never known you. Então, irmãos, que a gente não pode ser essa primeira semente. So, brothers and sisters, let not be this first seed. Nós não podemos ser uma semente que escuta e ao mesmo tempo sai pelo... Nós não podemos ser a terra que escuta e ao mesmo tempo não presta atenção. We must not be this soil who listens but at the same time does not understand it. A segunda semente. Second seed. E da mesma forma, os que recebem a semente sob pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos, depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Esta é a semente que caiu em um solo rochoso. This is the seed that was seeded in a rocky place. Muitos também são solos rochosos. Many of us are rocky places. Veja que essa semente caiu no solo rochoso, See that this seed was sown on a rocky place. ela nasceu, It sprang up, mas não sobreviveu. but it did not live. Recebeu o evangelho com alegria, It has received the gospel with joy. até se empolgou a respeito dele, Was very happy about it. nasceu, It sprang up, mas depois, sobrevindo à tribulação but because of persecution e por causa da tribulação e da perseguição, não sobreviveu. trouble and persecution, it did not survive. A palavra, quando Jesus falou a parábola, essa tribulação e a perseguição eram o sol que veio e secou. And when Jesus told this parable, the persecution and the trouble was the sun that came and withered the plant. Mas olha o que a Bíblia fala. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. But the Word of God also says, in fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Então nós vemos isso, essa pessoa recebeu perseguição como era a promessa que receberia. And then we see that this person has received persecution as promised in the Bible, Mas ela morreu. but the plant did not survive. Então o problema não está na perseguição ou na aflição. The problem is not the trouble or persecution. Assim como o problema para a planta secar não está no sol. It's the same with the plant. The problem is not the sun. O problema era o solo daquela planta. The problem is the soil. Sim, o sol secou a planta.
Yeah, the soil scorched the plant. Mas o que matou a planta foi por ela não ter raízes. But what withered the plant was the fact that it did not have roots. Irmãos, agora vamos olhar a nós mesmos So let's look into ourselves. e ver, será que nós somos essa semente que recebe, esse solo que recebe a semente com alegria? Are we these people who receive the seed with joy? Quem sabe nós todos aqui brotamos, Maybe we all sprang up. mas será que nós sobreviveremos? Did we survive? Nós sobreviveremos? Did we grow as a plant? Então a questão está novamente no solo, a questão está em nós mesmos. So everything is about the soil. Everything is about us, our hearts. Então se o nosso coração é um solo, quem sabe, rochoso, If our heart is a rocky place, e nós sabemos que nós não vamos suportar a perseguição e a aflição, and we know in ourselves that we're not gonna endure trouble and persecution, nós precisamos desesperadamente criar raízes. we desperately need to have roots. Como se criam essas raízes? How can we have roots? Próximo verso. Next verse. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Amen. Então, irmãos, para a gente criar raízes, para a gente sobreviver ao tempo de tribulação, ao tempo de tempestade, Brothers and sisters, so that we can, the way we have roots in a way that we can endure trouble and persecution, é através de ouvir a palavra de Deus is through listening to the Word of God e praticando. and putting it into practice. Porque vocês perceberam a diferença entre as duas casas? Because there is a difference between two houses. Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Jesus says, the one who hears these words and puts them into practice. Ou aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica. And the one who listens to these words and do not put them into practice. Então nós precisamos praticar a palavra de Deus. So we need to put the words of God Então, into practice. E então nós conseguiremos nos enraizar. So then we can have roots. Nós precisamos ler a palavra. We have to read the Bible. Nós precisamos orar. We have to pray. Nós precisamos ter comunhão uns com os We outros. have to have fellowship with each other. Nós precisamos praticar a palavra de Deus We e need não to só ouvir. put it into practice, not only hear it. Então nós já temos 3 certezas. A semente é a palavra de Deus. So we have learned 3 things. The seed is the Word of God. O primeiro solo é o que Satanás toma o evangelho, ou os pássaros. The first kind of soil is the one which Satan takes the seed away. O segundo solo são os pedregais, The second soil is the rocky place que por causa da tribulação não resiste. that because of trouble does not endure. E agora o próximo. And now the next one. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, o terceiro tipo de semente, ou o terceiro tipo de solo, perdão, And then the third kind of soil é o que recebe a semente, is the one who receives the seed. cresce, It's sprung up, mas é sufocada pelos espinhos. but it's choked by the thorns. Então, a primeira semente ela nem cresceu. The first seed didn't even spring. O pássaro logo tomou. The birds came and take it away. Lembra que a gente falou que eram as distrações e tudo mais? Do you remember the distractions and everything? O segundo solo, os pedregais, por causa da tribulação. The second soil, the rocky place, which is trouble. A planta cresceu, The plant sprang up, mas logo morreu. but then it died. It withered. E agora, este terceiro solo, And
And the third soil, eu acredito que esse é o mais perigoso. I believe this is the most dangerous one. Porque o que me chama a atenção é a respeito dele, Because what is really interesting about it, é que a planta cresceu the plant sprang up e sobreviveu. and it survived. Ficou lá. It was there. Não diz que ela morreu. It didn't say that it withered in any moment. Na parábola. Não diz que a planta morreu. Ela sobreviveu. The parable doesn't say that the plant died, the plant was withered. It survived. E essa também pode ser a nossa condição dentro da igreja. And that also may be our hearts in church. Mas a palavra fala que essa semente entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entrando sufocam a palavra e ela fica só infrutífera. But the word of God says that this seeds sown among thorns hear the word, but the words of this life, the deceitfulness of wealth and the desires for other things come in and choke the word, make it unfruitful. Uma árvore frutífera também não é útil. And a tree that does not bear fruit is not useful. Essa árvore brotou, mas não gerou frutos. This plant sprang up but did not bear fruit. Os cuidados deste mundo fizeram com que acontecesse isso. The things of this world made it happen. Irmãos, eu acredito que nós somos bons cultivadores de espinhos. And I believe that we are good farmers to cultivate thorns. Até mesmo dentro da igreja. Sometimes even inside church. Às vezes a gente coloca tanto cuidados, tantas coisas, tantos afazeres dentro da igreja que a gente acaba não gerando fruto. And sometimes we have so many worries inside church that we do not bear fruit. Porque quando a gente fala a respeito de fruto, a primeira coisa que vem na mente são as obras. Because when we talk about fruit, the first thing we think is the works. Não é? Trabalhar para Deus, vamos trabalhar para Deus. Work for God. Mas a questão é que às vezes esse trabalhar para Deus acaba sendo espinhos para a nossa vida. But the thing is, sometimes the works may be transformed into thorns in our spiritual life. Nós trabalhamos. We work and work and work. E nós esquecemos da coisa mais importante, que é a respeito do relacionamento. And we forget the most important thing, the relationships. E acaba aquilo se tornando uma ambição cristã. And sometimes it's like a Christian vanity. Nós queremos ser conhecidos pelo quanto nós fazemos, And we want to be known because we work a lot. o quanto nós evangelizamos, Because we evangelize people. o quanto nós cantamos, Because we sing well. o quanto nós pregamos, Because we preach well. o quanto nós cuidamos das cadeiras. Because we are very careful about how we organize the chairs. E acabam todas essas coisas crescendo e se tornando espinhos. And sometimes all these things, they grow to be thorns. E acabam nos sufocando. And they choke us. Quantos de nós já se sentiram cansados, né? And sometimes we feel tired. Nós nos sentimos cansados e já não produzimos. Nós fazemos muito, mas não somos efetivos em nada. And sometimes we work a lot, but we're not efficient. Não é? Então Isn't it true? nós temos que cuidar também para não cultivar esses espinhos em nós. So we have to be careful so that we do not grow thorns inside us. Amém? Amen? Então, irmãos, a primeira semente que foi comida por espinhos não é um bom solo. So brothers and sisters, the first seed that was choked by thorns is not a good soil. O segundo solo que havia pedras também não é um bom solo. The second soil, the rocky place, is not a good soil as well. E esse terceiro entre espinhos também não é um bom solo. And the third one, among thorns, is not a good soil. Às vezes há igrejas até mesmo especializadas em sufocar o novo cristão. And unfortunately, sometimes there are churches that they are all about choking new Christians. Trazendo a eles ambições deste mundo, Bringing them worries of this life, enganos, né? deceitfulness, Então eles trazendo à mente riquezas, and bringing to the mind always wealth, e o que é uma mentira, a Bíblia fala que é mentira. which is a lie, because the Bible says it is a lie. A Bíblia fala que nós devemos nos considerar como peregrinos e forasteiros.
Because the Bible says that we should consider ourselves as travelers and foreigners. Então, o nosso mundo não é esse Because this world is not ours. e nós não temos nada com ele. We do not belong here. Então, igrejas que pregam isso estão a serviço de Satanás. So churches who preach this word, they are under the control of the devil. Então, vamos também cuidar, irmãos, para a gente não estar cultivando esses espinhos, não estar pensando muito a respeito desse mundo. So we should be careful so that we do not grow thorns in our lives when we think too much about the words of this life. Amém? Amen. O último solo. And then the last soil. E estes são os que foram chamados semeados em boa terra, os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, 30 e outros 60 e outros 100. Amém? Amen. Então, o último solo é o que Deus quer. So the last soil is the one God wants. É o que ouve a palavra, The one who listens to hears the word, pratica, puts it into practice, sobrevive às tribulações e às aflições. endures troubles and persecutions, Sobrevive ao sol, né? endures the sun, Não se deixa ser sufocada pelos espinhos deste mundo, are not choked by the thorns of this world, mas gera frutos. but bears fruit. Amém? E é esse o chamado do Senhor para as nossas vidas. And this is the calling of God for our lives, Que a gente possa servir a Ele com alegria, so that we can serve Him with joy, produzir frutos produce a crop, e trazer mais cristãos para o reino. and bring more people to the kingdom of Que God, mais pessoas possam conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. so that more people can get to know about the gospel of Jesus Christ, Aquele que morreu e ressuscitou por nós. the one who died and raised up for us. Amém? Amen. Amém. Amen. Amém.